Bem, senhores, então vamos nos avizinhando aqui ao final do nosso evento. Um dia muito positivo, muito produtivo, e vamos ter a oportunidade agora de ouvir o nosso último palestrante, ele que fez um esforço todo especial para estar aqui nesta manhã. Ele já esteve em Santo Amaro, na subseção de Santo Amaro, proferiu uma palestra e veio aqui cumprir o seu compromisso com todos nós. É o ilustre professor Dr. César Marcos Clouri, advogado, conselheiro seccional, vice-presidente da Comissão de Direito Processual Civil, presidente da Comissão de Franchise, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos, professor emérito e ex-coordenador adjunto do curso de Direito da FMU, membro honorário da Academia Brasileira de Direito Processual Civil e membro efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP. O professor Clouri vai discorrer sobre o tema tutelas de urgência e da evidência no novo Código de Processo Civil. Professor Clouri, seja bem-vindo e a palavra está com o senhor. Falar do novo Código de Processo é uma situação que provavelmente falaremos ainda durante um certo tempo. O novo Código de Processo está aí, tem as alterações, agrade a não alguns setores, agrade o Judiciário, não agrade o Ministério Público, agrade alguns advogados, não agrade. O importante, eu sempre saliento duas situações. Eu sou fã do novo, e por ser fã do novo, eu acredito. E acreditando, eu tenho fé. E acredito que o novo Código veio exatamente com uma nova proposta. Não é? E esta proposta é uma proposta de mudança, esta proposta é uma proposta de alteração. E a alteração do modelo, que não basta só o que está expresso no novo Código, ou nós ficarmos aqui dando interpretações, sejam elas de que natureza for. O que importa é nós sabermos se, na prática, de fato, essas situações vão se formatar, vão se materializar. Isso é fundamental. Mas que havia necessidade de termos um novo diploma, um diploma tornando uma situação fática de direito mais flexível, fugindo daquele modelo que nós temos, né? Esse modelo clássico do Código de 73, isto, sob o meu ponto de vista, era necessário e urgente. Primeiramente, eu quero dizer para vocês o seguinte: não há mais processo cautelar. Aquilo que estava previsto, ou que está previsto, melhor dizendo, nos artigos 796, 889 do Código de Processo, isso foi eliminado. Não se fala mais em processo cautelar. Não temos mais um processo cautelar. Não é? Então, nós temos uma tutela provisória, que esta tutela provisória ela pode fundamentar-se, tem o gênero aí, em urgência, e a urgência nós temos as espécies, cautelar e temos a antecipada. E nós temos uma outra tutela, que é a chamada tutela da evidência. Parece complicado, né? Sai aquela dinâmica toda que nós temos do nosso vigente processo, do vigente Código de Processo na fase de processo cautelar, e em que nós temos ali as disposições gerais, depois nós temos as cautelares nominadas, depois nós temos aquelas outras providências de natureza atípica ou atípicas, e o legislador introduz um novo formato, e um formato que traz alterações, algumas delas bastante significativas. Muito bem, então quando nós falamos em tutela de urgência, evidentemente que isso, por si só, já nos remete, nos leva à conclusão de que aquilo que está sendo pleiteado ou aquilo que será pleiteado exige uma intervenção imediata. Já foi dito há pouco aqui, mas tem uma coisa que eu fiquei pensando a respeito do que a doutora Cristina falou. Ela disse que advogado é chato. Eu não acho que eu sou chato.
Sinceramente, eu não me sinto um advogado, não me considero tão chato. Mas eu acho que os meus clientes talvez me considerem tão chato. Mas por que isso? Porque muitas vezes, quando o advogado sugere alguma situação ou alguma providência, isto pode criar uma certa situação de impacto, uma certa situação de contrariedade e uma certa situação em que, muitas vezes, não frustra aquela expectativa. Bom, a primeira situação a ser considerada aqui é a seguinte, e foi muito bem colocado pela doutora Maria Cristina e talvez pelos palestrantes que me antecederam. Juiz nenhum profere decisão hoje, ou melhor dizendo, não proferirá, sem que a parte contrária seja ouvida. Isso significa o seguinte, que o juiz necessariamente observará o preceito constitucional fundamental com relação ao contraditório. Esse é o primeiro ponto. Em nenhuma exceção, César? Não. Com relação à tutela provisória, com relação à tutela da evidência e com relação à ação monitória, aquela decisão citando e intimando. Muito bem, este é um ponto. Fora isso, esta decisão terá que ser fundamentada. E por que os juízes não poderão proferir nenhuma outra decisão sem ter o contraditório? Para permitir o direito de influência da parte e não fazer com que se julgue sem oportunizar a parte para que ela possa apresentar os seus argumentos, sustentar. E muitas vezes, ainda que as situações sejam análogas de um caso ou de outro, julgados por um ou por outro tribunal, não significa que seja o caso idêntico ou que o juiz não tenha que ter uma atuação com relação à causa subjacente. Isso é importante. Muito bem. A tutela de urgência, que ela se tornou gênero, nós temos, então, como espécies, né, ali a tutela cautelar e a tutela antecipada. Primeiramente, eu quero dizer para vocês o seguinte, as disposições gerais, à exceção da tutela da evidência, elas tratam tanto da possibilidade de que essas providências sejam tomadas e adotadas em caráter antecedente, como em caráter incidental. Isso é importante, não é? Ou seja, conserva-se uma principiologia do código, do que está no vigente Código de Processo. Esse é um ponto importante. Mas, a partir daí, o Código começa a trazer algumas alterações, e alterações sensíveis. Quando nós falamos em tutela cautelar e tutela antecipada, essa distinção pode, no primeiro momento, parecer complexa, né? Mas nós precisamos separar uma situação da outra. Quando eu falo em tutela antecipada, eu estou me referindo à expectativa que o jurisdicionado tem quanto à satisfação de um direito. Quando eu falo em tutela cautelar, é a expectativa que o jurisdicionado tem quanto a uma questão de segurança quanto ao resultado útil e prático do processo, não é? São situações que precisam ser delineadas diferentemente. Esta questão de tutela antecipada, ela tem um caráter também de tutela satisfativa. Hoje nós temos no artigo 273 do Código de Processo, no seu parágrafo 7º, uma questão de fungibilidade. Se o juiz entender que a providência não é de natureza antecipatória, mas de natureza cautelar, ele poderá deferir a providência com esse viés, com esse sentido. Nós já temos isso hoje. Bom, se formos falar então de uma providência, uma tutela de urgência de natureza antecipatória, o Código então aí traz algumas modificações. O Código começa dizendo o seguinte, que se o que o autor estiver pleiteando for contemporâneo àquilo que ele quer como provimento final, ele poderá o quê? Promover a ação, não é? E, consequentemente, ao fazê-lo, ele vai formular o seu pedido. Qual é o pedido? O pedido de tutela de urgência antecipada liminar. Muito bem. Alguma novidade aí? Não. Até aí, nós não vamos ter nenhuma novidade. Porém, há um detalhe.
é preciso que o autor, neste momento, ele indique na petição dele qual é o pedido da ação que ele vai formular, qual é o objeto da discussão principal. Esse é um aspecto. Aspecto número 2. E se de fato ele, autor, irá ou pretende discutir o mérito dessa questão número 2. Bom, que é a ação principal. É preciso ter em mente que foram eliminados 2 processos que nós temos hoje, um principal e um acessório, ou um acessório, se for a medida preparatória, e um principal, autuados em apenso. Nós não teremos mais isso com a vigência do novo Código. Nós teremos somente um processo, e o autor vai emendar, aditar a sua petição, que deu início, que provocou aí a jurisdição. Tá? Muito bem. Então vamos imaginar o seguinte: determinada situação, o autor pleiteia então que o juiz defira a tutela de urgência antecipada. Tá? O juiz poderá, evidentemente, está no artigo 9º do novo Código de Processo, fazê-lo, vai deferir a medida. Muito bem. A parte contrária, como disse a doutora Cristina, será citada para comparecer à audiência de conciliação ou de mediação. Tá? Esse é um primeiro passo, esse é um primeiro momento. A parte contrária, ela não necessariamente precisa comparecer. E o autor, quer dizer, não precisa comparecer se manifestar o seu desinteresse. E, da mesma forma, o autor tem que manifestar o seu desinteresse. Estamos falando também de uma petição inicial. Muito bem, vamos imaginar, então, que o juiz deferiu a tutela, esta tutela de urgência antecipada, não é? A parte contrária é citada, é intimada para comparecer à audiência, e neste mesmo lapso de tempo de 15 dias que o autor terá para emendar a sua petição inicial, terá o réu o prazo para recorrer desta decisão. Então, o juiz defere a liminar e determina a citação e intimação da parte para comparecer em audiência. Vamos imaginar o seguinte: a parte contrária, ou seja, a parte ré, ela, se a decisão for positiva para o autor e evidentemente contrária a ela deverá recorrer. Qual é o recurso? O agravo de instrumento, está no artigo 1015 do novo Código de Processo. Bom, muito bem. E se ela não recorrer? E se ela não recorrer? Nós temos o prazo de 15 dias para a interposição do agravo e temos o prazo de 15 dias para que o autor emende a sua petição inicial. E se ela não recorrer? Não é? O que vai acontecer? Esta decisão vai gerar seus efeitos, vai estabilizar, vai ser estabilizada. É como se o juiz tivesse proferido a sentença e, consequentemente, esta sentença estivesse prevalecendo. Isto significa dizer que o autor não precisará emendar a sua petição inicial. Acabou aí. Muitos vão dizer assim: bom, mas como é que esta situação se resolve? Se resolve mediante a inércia do autor, melhor dizendo, do réu. Mas há alguns juristas que entendem o seguinte: eu posso não agravar, não é? Que seria o recurso próprio para essa finalidade, combatendo a decisão do juiz. Mas eu também posso contestar, posso criar uma manifestação nos autos do processo a fim de evitar que esta decisão liminar estabilize os efeitos e, consequentemente, com isso, eu provoco uma outra situação, provoco o quê? Com que o autor emende a petição inicial dele? Isso talvez seja possível. Vamos ver qual vai ser o comportamento aí dentro dessa dinâmica do novo Código. E muitas vezes, por que eu mencionei que o autor poderá simplesmente limitar o seu pedido a um pedido de tutela, não é? Simples. O autor poderá limitar o pedido de tutela, por exemplo, pedindo a exclusão do nome dele, tendo em vista o pagamento que fez perante uma determinada instituição, quanto ao cadastro de inadimplentes.
A parte ré pode dizer assim, bom, isso já está superado. Para que vai se aditar a petição no sentido de emendar a petição e, consequentemente, aditar, para se discutir o mérito do quê? Não é? Essa é uma situação que é possível. Bom, imaginemos que o autor, então, ele está pleiteando uma situação desta natureza e, mais do que isso, uma indenização por perdas e danos em razão de ter tido seu nome apontado no cadastro, apontado negativamente no cadastro, né, claro, de inadimplentes. Claro que aí ele, autor, terá que emendar a petição inicial no prazo de 15 dias. Né? Então, essa é só uma situação, uma reflexão aqui para que nós possamos pensar. Eu estou falando numa situação como essa, de uma sentença condenatória. Se nós formos discutir uma sentença em que a doutora Kátia tem a expertise mais do que suficiente, que é separação de... Eu não vou entrar aqui no mérito se separação saiu com a emenda constitucional, se não saiu, se só o divórcio, eu não vou discutir, né? Mas, enfim, mas se a doutora Kátia promoveu uma ação pedindo de urgência com a tutela antecipada e de separação de corpos, não é? A sentença aí, ela tem uma outra natureza, não é? E, consequentemente, constitutiva, e, consequentemente, só esta liminar do juiz determinando a separação de corpos ou deferindo a separação de corpos não é suficiente, porque não é o que a doutora Kátia quer. Ela quer o divórcio, ou ela quer a separação. Então, necessariamente, ela precisa da ação. Daí, o que eu chamo de ação principal é a emenda da petição inicial. Então, essa é uma situação fundamental, não é? Não basta só a separação. Não é? Se nós pensarmos sob esse ponto de vista. Imaginemos uma situação em que o autor pleiteia uma sustação de protesto. Imaginem vocês uma outra situação, uma sustação de um protesto. Né? Então, há uma situação que nós precisamos avaliar o movimento do réu. Não é? Eu pleiteio o quê? Uma medida, no sentido de que o juiz defira uma antecipação dessa tutela, no sentido de sustar esse protesto. É possível isso? Claro, é possível isso, evidentemente. Mas eu posso pleitear mais. Eu quero uma declaração, uma sentença que declare a inexigibilidade do título. Então, eu não posso ficar somente na primeira parte, na parte preliminar. Bom, e se eu não aditar a minha petição inicial? O que vai acontecer? O processo será julgado extinto. E se o réu não contestou, se o réu não criou nenhum movimento, se o réu não se opôs, e muito menos o réu agravou, estabiliza os efeitos, independente de ter arquivado, de o juiz ter julgado pela extinção do processo, determinado o arquivamento dos autos. Tá? Muito bem, esta é uma das situações previstas. A outra situação é a situação em que, evidentemente, que o réu pode agravar e, consequentemente, obter ou não essa questão do efeito pretendido, o efeito suspensivo. O autor, neste prazo, e aí eu faço sempre uma observação que é muito necessária. Que prazo tem o réu para agravar, para recorrer? 15 dias. Que prazo tem o autor para emendar esta petição, que seria a ação principal? Entendam isso. O prazo também é de 15 dias. Não é? Então, nós ficamos numa situação muito limítrofe. Eu não vou aguardar o 15º dia para editar, não sei se o réu vai depender muito da maneira pela qual nós imaginarmos o comportamento do réu. Né? Talvez seja até melhor aditarmos, se for o caso, nesse sentido. Então, esta tutela, ela traz esta situação e este diferencial. Ou seja, não deferida a tutela, e se não for o caso de que o autor busque a prolação de uma sentença de mérito, os efeitos da decisão liminar, eles se estabilizam e, consequentemente, o objetivo da tutela jurisdicional se esgota ali. Bom, isso faz coisa julgada, César? Não, não faz coisa julgada. E como fica a situação, né? Então, eu tenho uma decisão que não faz coisa julgada. Há alguns autores que sustentam a seguinte situação. E, não obstante não fazer coisa julgada, quer dizer, não tem julgamento de mérito, consequentemente, talvez possa se aplicar
o instituto da ação rescisória. E por que isso? Porque qualquer das partes terá um período de 2 anos, um prazo de cadencial de 2 anos, para promover uma ação tentando reformar, rever ou invalidar esta decisão. O juízo é prevento, é o mesmo juízo que proferiu a decisão. Estou falando juízo, não juiz. Que quando nós nos referimos ao juízo, né, juízo é impessoal, não é? É o poder judiciário. Né? Isso foi alterado até no artigo 319, que trata da petição inicial. Que era o juiz ou o tribunal a quem é dirigido. Não, é o juízo, órgão jurisdicional. Essa é uma situação que precisa ser considerada também. Muito bem. De uma maneira ou de outra, se isto ocorrer, as partes, ou uma delas interessada, evidentemente me parece que quem obteve a decisão, e essa decisão se estabilizou e a favorece, não me parece que ela terá interesse em desarquivar os autos do processo, não é? Para promover uma ação nesse sentido. Me parece que isso fica muito mais claro, muito mais lógico, se for em relação ao próprio réu. O prazo para isso é de 2 anos, e, como eu disse para vocês, possivelmente, talvez, possa se aplicar, se eu não me engano, eu não me lembro de cabeça, é o artigo 926, que trata da ação rescisória, que seria aplicado analogicamente. Não é que esse artigo, esse dispositivo, fala que, neste caso, aplicar-se-á esse regramento. Né? Alguns sustentam essa situação. A outra situação que nós temos ali é a tutela de natureza cautelar. Né? É uma tutela que é uma tutela de urgência, que é o gênero, não é? E que se sobressai uma espécie que é a tutela de natureza cautelar. O importante frisar para vocês aqui é o seguinte: tanto a tutela antecipada, que é a que satisfaz, como a outra, que assegura, que é a cautelar, elas exigem que os 2 requisitos inerentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora estejam presentes. Eles são indissociáveis. Ou seja, tanto uma quanto a outra. Outra situação, tanto a tutela, seja ela antecipada, seja ela a cautelatória, necessariamente ela vai exigir o quê? Demandar, em determinadas situações, o aditamento de uma petição no sentido daquilo que foi obtido liminarmente ou não. Tá? Para falarmos da tutela cautelar, da tutela de urgência cautelar, muito se discutiu, e em algumas passagens desse projeto, e essas discussões de Câmara e Senado, etc., que não vou ficar abordando aqui isso nesse momento para vocês, não se falava mais em cautelar de jeito nenhum. Aliás, o professor Cássio Scarpinella, no livro dele, ele diz assim, nem sei por que eles voltaram a falar em arresto, sequestro, não é? Porque são medidas cautelares nominadas e que, no novo código, no vigente Código de Processo, isso tinha uma razão de ser, porque, tratados em momentos próprios, sempre foi possível se fazer a distinção e cabimento de uma tutela do que a cautelatória referente ao arresto, a outra referente ao sequestro, enfim, situações que visam inibir a fraude executiva. Né? Essa é uma das razões. Mas o Código traz a questão da tutela de urgência com essa natureza aí, acautelatória, para o arresto, para o sequestro, para um protesto aí contra a alienação de bens, e o Código fala para outras medidas que justificaram essa intervenção. Bom, como eu disse para vocês, pode parecer uma situação complexa, né? Quando é que eu antecipo, ou seja, que eu obtenho o resultado satisfatório, e quando é que eu acautelo para ter o resultado útil e prático do processo? Então, a distinção é essa, né? Ou seja, aquilo que eu quero como satisfação e aquilo que eu quero como segurança
inerente ao resultado útil e prático do processo. Então, por isso que qualquer uma dessas duas espécies, elas necessariamente exigem o quê? A presença do fumus boni iuris, ou seja, a probabilidade do direito, e a demonstração de risco, né? Ou de dano irreparável. Pois bem, a tutela cautelatória, que pode ser requerida em caráter precedente também, ou caráter antecedente, como diz o novo Código de Processo, ela já difere desta tutela antecipada que eu mencionei a vocês. E difere no quê? Primeiro, o autor, ao promovê-la, o juiz poderá, evidentemente, que deferir a liminar. Ponto número 1. O fato de o réu contestar ou não, interpor um recurso ou não, não significa que nesta espécie de tutela a decisão se estabilizará. Isto não vai ocorrer. A decisão só irá se estabilizar em se tratar de tutela de urgência antecipada. Se nós falarmos de tutela cautelar, de tutela de urgência cautelar, não há estabilização. O juiz vai deferir a liminar e vai determinar que a parte contrária, a parte ré, conteste no prazo de 5 dias, sob pena, claro, dos efeitos da revelia. Não é? Muito bem. O autor não terá o prazo de 15 dias para emendar a sua petição inicial. Não é? Eu estou frisando aqui que nós não teremos mais 2 processos, nós teremos somente um processo. O autor aí terá o prazo que nós temos hoje, de 30 dias para emendar a sua petição inicial, isto é, formular o seu pedido principal, né? O que já difere com relação à questão da tutela antecipada. E, a partir do momento em que for efetivada a emenda da petição inicial que deferiu a tutela, o juiz vai, se não for o caso de indeferimento da petição, se não for o caso de improcedência liminar de pedido, ou seja, se a petição inicial estiver em termos, com base no artigo 334, o juiz designará audiência para uma tentativa de autocomposição, que é o que o Código, não é? Trata disso, né? Assim, o Código, em várias passagens, ele foca esta questão desta mudança de padrão que nós temos hoje, ou seja, sairmos do litígio para o consenso. Não é? Este é o padrão fundamental. Este é o novo foco, ou seja, quando se fala em meios alternativos de solução desses conflitos, um determinado autor, que infelizmente me foge o nome agora, ele diz assim, não, são meios equivalentes, não é uma alternatividade, são meios que se equivalem a buscar realmente a solução do conflito. E esta mudança, este modelo e esta mudança, é uma mudança de cultura, de padrão, né? Que deve começar até nas próprias universidades e faculdades. Porque o que se ensina hoje, como diz o professor Tucci, é como não acabar uma demanda. Né? Quando se fala, vou recorrer, é como não se termina. E este modelo é um modelo que o Código tenta afastar, não é? No sentido de contemplar o quê? A maior efetividade da tutela jurisdicional, no sentido prático, no sentido de celeridade, mas para isso não basta só termos o Código com este modelo, com este padrão, se nós, atuantes no direito, não tivermos essa percepção. Agrade ou desagrade juiz, agrade ou desagrade advogado, agrade ou desagrade membros do Ministério Público, ministros, etc. Pois bem, a partir então da emenda da petição inicial, o autor que o fará no prazo de 30 dias, o réu será então citado e intimado para comparecer à audiência, se não for o caso de indeferimento e de improcedência liminar do pedido, será citado e intimado para comparecer à audiência de mediação e de conciliação, que já foi muito falado aqui, e que não necessariamente o réu e o autor precisam comparecer. Só que
o autor diz, não quero audiência de mediação e de conciliação. Tudo bem. O réu não manifesta o desinteresse. Tem que comparecer à audiência. Não é que um não comparecendo está liberado, está eximido. Não, isso é ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de 2%. O Código insiste nisso. O Código frisa essa situação. E neste caso da cautelar, nós vamos ter o quê? 2 contestações. Uma no prazo de 5 dias, quando o juiz defere a liminar, e a outra depois, caso não ocorra a autocomposição na audiência de conciliação e de mediação. Então vejam que o Código traz um novo panorama com relação às tutelas. A tutela, quando nós falamos numa tutela antecipada, de urgência antecipada, ela é uma tutela satisfativa. E ela pode ser satisfativa parcial. Eu quero a exclusão do meu nome do cadastro de inadimplentes. Ponto. O réu diz assim, tudo bem. O banco, por exemplo, isto foi indevidamente lançado lá, a partir do momento em que... Como ele pode dizer, não, eu quero mais do que isso. Eu não só quero a exclusão do meu nome, como eu quero também a indenização por perdas e danos. Alguém pode pleitear o quê? Eu não quero a realização de uma assembleia. Eu quero um impedimento quanto à realização dessa assembleia. Bom, o juiz deferindo a liminar, impedindo a assembleia, não se realizou, surtiu os seus efeitos, acabou. Não, mas eu não quero a realização da assembleia, bem como que essa assembleia seja remarcada e que se pratiquem determinados atos. Aí eu não tenho, esta primeira parte daquilo que liminarmente me foi deferido, não me satisfaz. É preciso que se julgue o quê? O mérito da questão. Não é? Então, se num primeiro momento aquilo que nós temos hoje como uma referência no nosso processo cautelar, não é? Nós temos lá as disposições gerais do 796, dos artigos 796 até o 812, depois nós temos comércio, arresto, sequestro, busca e apreensão, etc. Alguém vai me dizer assim, tudo foi eliminado? Não, a produção antecipada de provas está aí, no meio, não é? Não como natureza cautelatória. A exibição do documento também está aí. Curiosamente, quando se fala em produção antecipada de provas, tem um inciso, se não me falha a memória, que trata da exibição de documento ou coisa, quer dizer, como cumulativamente. Então, o Código traz também algumas situações que vão exigir um aperfeiçoamento, uma melhor definição disso, né? Uma melhor padronização disso. Bom, e onde é que ficou, César, a tutela antecipada do artigo 273 do vigente Código de Processo? Ficou na tutela da evidência. Né? A tutela da evidência, ela não vai ser requerida em caráter antecedente. Né? Aquilo que é evidente é aquilo sobre o qual não é? Se tem nenhuma, não se tem nenhuma dúvida, não se tem nenhuma discussão. E o Código traz 4 situações. Vou ler para vocês. A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, nós temos 2 situações. Não há tutela da evidência requerida em caráter antecedente, não é? E a tutela da evidência independe o quê? Da demonstração da probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo. Situação número 1. Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Bom, isso já está no 273. Isso significa o quê? Que vai ter contraditório aqui? Se nós falamos ficar caracterizado abuso do direito, claro, né? Direito de defesa, contraditório. 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Aqui será que vai ter participação da parte contrária? Não, né? 3. Se tratar de pedido rei persecutório, fundado em prova documental, adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob pena de cominação de multa. Este dispositivo aqui eliminou a ação de depósito do vigente Código de Processo. Número 4, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor,
Aqui o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. O que significa dizer que o que nós passamos a ter com a tutela da evidência, que, de certo modo, ela substitui, quer dizer, ela vem para ocupar o espaço da tutela antecipada que nós temos hoje. Ela não é só uma inovação, como ela é uma ampliação quanto ao seu cabimento. E que em 2 situações o juiz poderá deferi-la liminarmente. Em outras 2 situações, haverá, ainda que o juiz a defira, haverá o contraditório. Não é? São situações, imaginemos uma situação de que, como é que essa tutela pode ser diferida? Quando não há nenhuma discussão, não é? A respeito de situações já discutidas, em que se discute de má-fé, se discute abusivamente, situações que já foram repetitivamente decididas e que porque um dos vetores do Código, né, é exatamente essa questão dessa uniformização quanto a essa coletivização das ações. Então, esse é um outro foco. A outra questão é evitar a prática deste abuso que muitas vezes se tem nos autos de um processo, né? Evitar que o processo se arraste durante muito tempo, né? Então, nós precisamos, caracterizada uma dessas situações, de cara, escancaradamente, como se nós estivéssemos falando, por exemplo, quanto à violação ao direito líquido e certo no mandado de segurança, o juiz vai deferir a tutela da evidência. Né? Há uma situação que é fundamental no Código para tudo isso, né? Que é o dever de colaboração e de cooperação. Que isto envolve magistrados, envolve os advogados, envolve defensoria pública, envolve o MP, e o Código exorta, o Código, não é, insiste em que este dever possa levar a um efeito de autocomposição, a um efeito de subtrair do judiciário, não é, o julgamento, ou que o judiciário julgue todas as situações a ele submetidas. E este viés, isto é tão significativo e importante, que o Código tem um artigo, se eu não me engano, o artigo 191, se não me falha a memória, que diz o seguinte, que as partes poderão estabelecer com o juiz uma ordem cronológica, um cronograma para a prática dos atos processuais. E esta figura acaba se aproximando muito da questão da arbitragem. Então, o Código muda totalmente o modelo vigente para um modelo muito mais flexível, não é? Para um modelo muito mais dinâmico, para um modelo muito mais participativo, para um modelo muito mais democrático. E é este modelo que vem de encontro aos anseios do jurisdicionado. Quando eu falo em tutela de urgência, seja ela antecipada, seja ela cautelar, seja ela da evidência, nós pensamos logo no quê? Qual é a maior tormenta hoje que envolve o jurisdicionado? É exatamente o tempo de duração do processo. Né? Que adianta o processo levar anos e anos e anos. Como diz o ministro Fux, ele diz o seguinte, é preciso eliminar os tempos mortos do processo. Hoje nós peticionamos, ainda que seja o peticionamento eletrônico, leva-se um tempo para a parte contrária ser citada. Leva-se um tempo para juntar a réplica. Leva-se um tempo para a conclusão, leva-se um tempo para o juiz designar alguma coisa, ele designa aquela audiência, tentativa de conciliação, não é? Que agora não é? Parece que está havendo... parece que se acordou com relação a isso, no sentido de que é preciso, sim, estimular essa nova situação. Quando se diz nesse dever de colaboração e de cooperação, e quando se fala, por exemplo, na questão de inversão do ônus da prova, ou quando a carga dinâmica probatória, não é? Em que existe até aí eu ouvi a seguinte situação, alega quem precisa, prova quem pode. Quando eu ouço, numa determinada palestra, numa subseção do interior, ao fim da palestra, um dos colegas advogados disse assim, eu jamais vou dar a prova para a parte contrária. Eu disse, desculpe,
Você não está dando a prova para a parte contrária. A prova é do processo. Pode tanto interessar você, como interessar ele. A prova não é somente sua. Né? E quando eu ouço uma situação como essa, que é claro que é de difícil assimilação no primeiro momento, porque toda a nossa cultura é outra, não é a cultura de solução do litígio, mas e sim da preservação do litígio, isto me leva a crer o seguinte, há até uma situação de abusividade do direito. Isto não é o exercício ético da advocacia. O exercício ético é a pacificação social em busca do resultado ou do melhor resultado para o seu cliente. Então, o que nós temos? Esqueçam tudo que vocês viram hoje a respeito, melhor dizendo, o que vocês viram até hoje a respeito do processo cautelar. Não teremos mais isso. Teremos, sim, uma situação que não é de assustar, que não é de criar nenhum espanto para nós. Não é? Basta que nós saibamos a diferença daquilo que nós queremos como satisfativa, daquilo que nós queremos como cautelatória. Se realmente, na minha petição inicial da ação da tutela provisória, que é de urgência e antecipada, vocês sabem que ela me faz lembrar uma vinculação com a ação monitória. Quando nós promovemos a ação monitória, os juízes pedem um mandado injuntivo, um mandado monitório, para pagamento, para entrega da coisa, etc., não é? Naquele prazo de 15 dias. Não é assim que funciona? E se o réu cumprir? Acabou. Liquidou aí, não é verdade? Quando nós falamos dessa ação, me lembra um pouco a ação, me traz um pouquinho este viés da ação também monitória. Ou seja, eu posso formular o meu pedido e eu quero tão somente a obtenção de um determinado provimento jurisdicional. Será que isso é suficiente? Em algumas situações pode ser, se nós estivermos falando, por exemplo, de que eu vou dispensar qualquer providência de natureza condenatória ou qualquer pleito ressarcitório. Agora, se eu pretender, e até abusando aqui com a liberdade que tenho com a doutora Kátia, mencionei o nome dela, se a doutora Kátia for promover uma determinada ação de afastamento ou pleitear que um dos cônjuges se retire do lar, evidentemente, se forem casados, claro, ou ainda que vivam numa união estável, há necessidade de que o provimento jurisdicional seja acobertado por decisão de mérito. Detalhe, esta decisão que estabiliza os efeitos da tutela antecipada de urgência, ela não faz coisa julgada. Tá certo? Isso é importante. Tá? E ela poderá ser revista no prazo de até 2 anos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, os juristas responsáveis pelo projeto do novo Código de Processo, a sensação deles, eles expressaram uma sensação, e vocês vão me perdoar aqui, porque eu não vou ter todos os termos corretos aqui, mas a sensação deles foi o seguinte, foi de atender os anseios no momento pelo qual nós vivemos, não é? Esse momento ágil, esse momento de transformação, esse momento de comunicação, esse momento em que as coisas não poderiam permanecer como estavam. Nós tínhamos um código de 39 editado na época do regime militar, do regime ditatorial de Vargas, um código de 73 na época da ditadura militar, e nós temos hoje um código democrático, um código que todos os setores puderam participar, puderam opinar, puderam dar os seus pitacos, não é? Puderam sugerir. Agora, eles encerram citando uma frase de Fernando Pessoa, um texto dizendo assim, e me desculpem aqui que vai faltar alguma coisa, é impossível, não é, atender a deuses e aos homens ao mesmo tempo. Não é? Ou seja, o novo código, com certeza, é um diploma que me parece que vem num momento exato, talvez até um pouco demorado, tardio, mas que vem para trazer coisas melhores àquilo que se tem
de expectativa, ou que tínhamos expectativa até então. E eu confio nisso. Muito obrigado. Boa tarde.